Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula do curso de Pontos Beishu, Shenshu, Teoria e Prática. Neste curso nós iremos abordar a natureza original destes pontos, relacionando a sua estrutura e função com o processo embriogênico. A partir do instante em que conseguimos entender o desenvolvimento do corpo a partir das energias, encontramos a ponta que falta para poder compreender a natureza original de tudo que mexe, trabalha ou que a acupuntura pode proporcionar. Quer dizer, se eu consigo explicar para vocês, e claramente vocês entenderem isso, que o corpo humano ele é modelado, moldado pelos meridianos, pelos acupontos e pelos chakras, você consegue despertar uma ideia que é capaz de ampliar a sua rede de raciocínios, integrando as energias à matéria. Porque a gente vê muitas explicações, contudo essas explicações não se encontram no final. Esse processo de causa e efeito, ele tem que estar amarrado. E é aí que a gente entra. É nesse instante em que eu vou fornecer a você um conhecimento que para mim é inédito no sentido usual da própria medicina chinesa. E apresento a vocês, a partir de agora, a aula 1 desse curso, que é a embriogênese energética. Essa aula, então, estará tendo o principal objetivo de mostrar como os pontos Beishu e Shenshu influenciam no desenvolvimento do embrião, logicamente, no desenvolvimento do corpo humano. No instante em que a gente conseguir expor essas informações, conseguiremos, então, explicar a função desses pontos e, principalmente, a importância desses pontos no processo terapêutico. Então, vamos iniciar a nossa primeira aula, embriogênese energética, aqui e agora. Então vamos lá. Pessoal, embriogênese energética. O que significa isso? A embriogênese energética significa que nós vamos falar sobre o desenvolvimento do embrião, só que a partir das energias. Neste instante, nós temos que entender que existe um sistema energético formado por pontos, meridianos e chakras que vão modelar a forma do corpo humano. Essa modelagem começa logo após a concepção. Quando o espermatozoide penetra no óvulo, ocorre a fecundação desse óvulo. Nós temos uma explosão de energia que formará a energia ancestral. A energia ancestral é o modelo energético responsável pela transdução das informações relacionadas à composição do corpo. A estrutura da energia ancestral é formada por engramas. Engramas são partículas de informação disponibilizada pelo mecanismo cósmico. O mecanismo cósmico, por sua vez, possui uma área dentro do seu todo, quer dizer, uma parte, formada por informações agregadas, assimiladas e acumuladas ao longo da história humana, 7 milhões de anos. Ao longo desses 7 milhões de anos, essa parte do todo acumulou as informações necessárias para que nós possamos construir esse modelo, esse arquétipo, esse figurino anatômico, com cabeça, tronco e membros, funcionalmente adaptado a esse meio que a gente vive. Essas informações são então repassadas
para a energia ancestral. Aqui faço um parênteses para você que precisa e quer ampliar os seus conceitos. Entendam que essa parte do todo cósmico relacionada à forma física foi muito bem explicada por Rupert Sheldrake em sua teoria, na teoria morfogênica ou morfogenética. Eu particularmente capto essa teoria dele e adapto as suas informações a uma condição energética, coisa que ele não conseguiu fazer por não ser da área da medicina chinesa. Então eu coloco que a energia ancestral forma-se no momento da fecundação e, particularmente, eu entendo que é ela quem é o fator atrator para essas informações a partir dessa energia ancestral que possui uma identidade. A identidade dela é simplesmente concepção, embrião, corpo, né? Ela vai atrair essas informações e as duas, ou a interação das duas, estimulará, formará, fornecerá os desdobramentos necessários para que haja o preenchimento da forma formulada pelos meridianos, acupontos e chakras, quer dizer, pelo sistema energético. Então, quando há a concepção, forma-se a energia ancestral, existe nela uma identidade, ela atrai as informações dos campos morfogenéticos. Essa energia ancestral é um conglomerado de informações acumuladas em engramas. Engramas são partículas subatômicas, podemos dizer, capazes de agregar, assimilar e criar uma identidade informacional. Então esses engramas que estão ali disponíveis, eles atraem essa informação, a interação das duas fornece os desdobramentos para que o sistema energético seja formado inicialmente e posteriormente esse sistema energético seja preenchido. O entendimento dessa condição exige que você talvez saiba o que é embriologia, mas não profundamente, mas saiba o que é embriologia no sentido de que embriologia é o estudo do desenvolvimento embriológico, do desenvolvimento do embrião, quando a gente está ali na barriga da mãe. Neste instante, quando há concepção, quando há fecundação, a energia ancestral se forma. Isso a chinesa já falava há muito tempo. E forma-se um primeiro meridiano. O primeiro meridiano que se forma nesse momento, depois que houve essa atração, esse acoplamento do macro com o micro, forma-se o Shomai. Shomai é um meridiano de energia extraordinário. Esse meridiano formará daqui a pouco o cordão umbilical, a partir da placenta. A placenta é uma condensação da energia ancestral. Neste exato instante, eu tenho o embrião começando seu desenvolvimento ainda no modelo energético. Esse modelo energético tem o Shomai como principal meridiano, o único meridiano até agora. Esse meridiano Shomai formará, como eu disse, o cordão umbilical. Depois que o Shomai se forma, forma-se o Dumai. Formando o Dumai, eu tenho condição já de formar um conglomerado celular que dará condição da linha primitiva aparecer. Linha primitiva é uma linha, literalmente uma linha, como você está vendo aí, que tem como fundamento energético o Dumai, e ali dentro do Dumai tem uma energia ancestral que vai sofrer um processo de condensação para que haja, a partir dela, a formação das células tronco embrionárias totipotentes. Essa linha primitiva, ela percorre exatamente a linha da coluna, que ainda nem se formou, mas essa linha primitiva dará vazão ao conteúdo das células ou dos tecidos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, linha primitiva, é formada a partir do Dumai. O Dumai, então, é um meridiano de energia extraordinário, é o segundo que aparece, depois o primeiro é o Shomai, o segundo é o Dumai. Ele acumula energia ancestral, estimulado pelo macro, pelos campos morfogenéticos, ele vai se desdobrar, formando um conglomerado de células mesenquimais que se acumularão na parte do ânus e na parte da cabeça. Tem uma linha, então tem um acúmulo de células aqui e aqui. Aqui tem uma linha, é o Dumai,
Essa linha já existe fisicamente, são células tronco-embrionárias totipotentes, com a característica de poder se dividir ou conseguir se dividir em qualquer outra célula, tá? Esse Dumai está ali bonitinho, fabricando células, sendo estimulado, está ali produzindo células. Aqui forma-se a parte cranial, aqui a parte caudal, aqui virará o cérebro com certeza, e aqui virará os genitais, o sistema reprodutor. Aqui eu tenho a coluna, a medula aparecendo daqui a pouco. O que importa você saber é que existe uma ordem, existe o Chomai, existe agora o Dumai. Neste momento, células mesenquimais aparecem para formatar o quê? Para formatar as células tronco-embrionárias totipotentes, que vão formar o sistema nervoso e vão formar os genitais. Neste processo de desenvolvimento embriológico, a partir do Dumai, eu vou formar o Reimai. Então o Reimai começa a crescer a partir da linha primitiva e ele, Reimai, toma conta dessa parte sexual, dessa parte genital, dessa parte reprodutiva. Ele, do Reimai, quando aparece, forma ali um chakra, que é o VC8, o Hara, que ali vai se ligar, vai ter o cordão umbilical. Esse cordão umbilical, como eu disse, é o Chomai. Então, vai ter um encontro entre o Chomai e o Reimai a partir da segunda semana de gestação. E essa energia ancestral está ali trabalhando para operar as suas funções com o estímulo do macro. Então, tem um micro, energia ancestral, macro, sistema cósmico, campos morfogenéticos. A interação das duas formata Chomai, Dumai, Reimai. Dumai fisicamente representa a linha primitiva. Por que é importante entender isso? Porque agora, a partir do final da segunda quinzena de gestação, vai começar a brotar lateralmente ao Dumai células ou um conjunto de células capazes de acumular o DNA ou os genes ou as informações relacionadas à construção da forma física. O corpo humano do embrião está num processo de desenvolvimento, existe um conglomerado de células ainda não diferenciadas, existe muita célula tronco totipotente, está ali um conglomerado de células sendo produzido continuamente. De repente forma-se lateralmente ao Dumai somitos, que são células tronco pluripotentes capazes de se desdobrar em tecidos específicos, mas são essas células, somitos, tronco, que são essas células, né, são formadas por genes de forma chamados genes homeóticos ou genes OX, H-O-X. Esses genes, eles reconhecem o segmento em que eles estão a partir dos seus desdobramentos, vou explicar melhor daqui a pouco, e a partir desse reconhecimento do segmento ou aeroespacial, esses genes se desdobram para construir primeiro o esqueleto apendicular, que é formado pelos não é o apendicular, perdão, o esqueleto axial. Então, esses genes reconhecem o segmento onde eles estão para formar o tronco. O tronco do feto é formado por genes homeóticos acumulados ou integrados aos somitos, que por sua vez estão disponibilizados ao longo dessa linha primitiva, como eu disse, que faz parte energeticamente do Dumai e que futuramente será a coluna vertebral. Essa coluna vertebral faz parte do tronco. Então eu tenho dentro desses genes que estão ou formando ou fazendo parte dos somitos, informações capazes de gerar a pele do tronco, as costelas, a coluna e os músculos. Então eu tenho essência Pô, ou elemento metal, formatando a pele, essência I, formatando os músculos, e essência Z, formatando os ossos das costelas e da coluna. Neste instante em que o tronco se formou, ou está se formando, eu tenho os desdobramentos acontecendo e a migração de células para locais mais adequados.
para formar os braços, a partir de bexiga 10, e para formar as pernas a partir de bexiga 23. São outros assuntos, eu só quero mostrar que os somitos formam um esqueleto apendicular e dão condição, a partir desses genes de forma homeóticos, para que haja a formação, a construção dos membros. O importante aqui é entender que o aparecimento desses somitos no final da segunda semana de gestação é representado energeticamente pelos pontos da bexiga. Por quê? Porque eles aparecem lateralmente à linha primitiva, que por sua vez é um processo formatada biologicamente pela energia ancestral que está contida no Dumai. Então o Dumai forma a linha primitiva, forma essas células, forma o Renmai e agora dá vazão para que o meridiano de energia principal da bexiga, que está lateralmente a ele, a 1,5 terço do processo espinhoso, ele vai dar condição para que o meridiano de energia principal da bexiga apareça, formate a partir dos seus pontos os somitos, ou a casa dos somitos. Esses somitos, então, são células pluripotentes capazes de formatar ossos, músculos e pele. Então, existem ali 3 essências no seu interior, e essas 3 essências, energeticamente, estão contidas para poder produzir as proteínas necessárias a partir de genes, chamados genes homeóticos, para que haja a construção desses tecidos, que vão se adequar à forma, porque já existem outros meridianos prontos para receber essas informações. E esses meridianos são vesícula biliar, que está lateralmente, e estômago está anteriormente. Então você tem o Dumai aqui comandando tudo, bexiga acumulando somitos, vesícula trazendo ou ampliando essa rede num nível plano tridimensional, e estômago anteriormente do lado do VC, do vaso da concepção, do Renmai. Então você tem um plano tridimensional aparecendo já a partir da 3ª semana de gestação, quando os somitos surgem, que agora que é importante a gente entender, esses somitos surgem no local ou no mesmo local onde está gravado as informações relacionadas aos pontos Beishu e aos pontos Shenshu. Então esses pontos ou acupontos que fazem parte do sistema energético, que por sua vez está ou aparece antes da materialização biológica dos tecidos embrionários, vai dar ou será a sede para a formação do esqueleto axial, e a partir dele nós temos esse preenchimento com as costelas, com os músculos, com os ossos, e depois a formação dos braços e das pernas a partir de meridianos principais que aqui estão. Mas o que importa agora é entender que os somitos se localizam, se fixam nos pontos Beishu e Shenshu. Por que é importante entender? Porque, primeiro, não é coincidência, são 42 ou 44 pares de somitos. É só você observar a coluna e ver quantos pontos da bexiga ali tem. Tá? Segundo, a localização dos somitos é idêntica ao meridiano da bexiga, a extensão desse meridiano. Terceiro, nós temos a condição de entender que a partir dos somitos forma-se o esqueleto axial, como eu disse, e a segmentação aeroespacial assumida pelos somitos fornecerá as informações necessárias à construção dos órgãos internos. Cada órgão vai saber onde ele tem que estar por conta da condição dos somitos, e, principalmente, nós teremos, a partir dessa segmentação, a formação dos aquecedores, vamos dizer assim que fica mais fácil. Então o pulmão está no aquecedor superior junto com o coração e assim segue. Uma ligação nervosa, simpática inclusive, entre a região do bexiga 13, ou a região do Beishu, com esses órgãos. Por quê? Porque ao final da 7ª semana, esses somitos amadurecem,
vão ficando mais restritos a sua capacidade de trabalho para poder formar os gânglios simpáticos, para poder então dar qualidade ou qualificar a composição do sistema nervoso autônomo. Então você tem somitos no mesmo local dos acupontos Beixu e Shenshu, sendo formados a partir da segunda semana ou final da segunda semana, começo de terceira. Lá na frente, esses somitos vão amadurecer para formar o simpático e o parasimpático, os gânglios, que estarão conectados com o tronco encefálico. Esses gânglios simpáticos e parasimpáticos representam a transição das informações autônomas que saem do corpo e seguem para o cérebro e que saem do cérebro e seguem para o corpo. A partir dessas informações, nós temos a capacidade de regular a função da bexiga, a função vesical, a função sexual, tudo de forma automática. E quem concede essa proeza para o corpo é a presença dos Beixu e Shenshu, que por sua vez aparecem no processo evolutivo no momento em que o Australopithecus, há 5 milhões de anos, consegue ficar de pé, numa posição ereta. Porque até então nós tínhamos o meridiano da bexiga, todo animal, até o peixe, segundo pesquisas, tem meridianos, né, obviamente. Então nós tínhamos o meridiano da bexiga mais restrito, com a extensão da coluna e a posição bípede e a postura ereta, nós formatamos um novo modelo anatômico, um novo figurino. Eu explico isso no livro de biotipologia, no livro de diagnóstico. Mas o que importa saber que nesse primeiro momento da aula, ou do curso, perdão, nessa aula, é que a embriogênese energética opera a formação do embrião a partir de um modelo ou de uma forma energética formatada por meridianos, acupontos, chakras, que seguem uma ordem natural de desenvolvimento, que inclusive foi constituída ao longo de um processo de 7 milhões de anos. A postura ereta, o andar bípede e a liberação dos braços fizeram parte deste processo, e essas informações estão gravadas na energia ancestral, passada de geração por geração, de espécie para espécie, e representadas biologicamente no genes OX. Então eu tenho uma integração dos campos morfogenéticos. Quem quiser pesquisar é só entrar com Rupert Sheldrake na internet que você vai encontrar. Eu tenho a integração dos campos morfogenéticos, da energia ancestral. Quem quiser pesquisar sobre energia ancestral é só entrar Fabrício Borges, você vai saber tudo que eu pesquiso sobre energia ancestral. E você vai ter agora os genes homeóticos, que é o estudo da biologia evolutiva, da genética evolutiva. É só ler o livro de diagnóstico, lá tem muita coisa. E você quiser ampliar, amplie para poder acrescentar a ideia, mas entendendo que há uma integração do macro com o micro para formar seu corpo. E os pontos Beixu e Shenshu participam diretamente dessa integração. E essa participação ela é importantíssima para a formação dos órgãos, a colocação desses órgãos no local certo, e existe inclusive uma interação direta entre o sistema nervoso autônomo a partir do simpático e parasimpático com todos os órgãos segmentados pela coluna. Então, temos agora a condição de explicar mais diretamente a função desses pontos a nível neurofisiológico, que é o tema da próxima aula, para então partirmos por ponto a ponto. O que importa saber agora é que pontos Beixu e Shenshu aparecem como orientadores da somitogênese, que por sua vez formatará a organização aeroespacial do corpo, principalmente do tronco, e depois dos membros, e a colocação de cada órgão em seu devido lugar. Termino aqui essa primeira aula para irmos à segunda e entendermos o sistema nervoso autônomo, para que a gente possa, na terceira, compreender cada ponto e as suas funções específicas a nível energético e a nível neurofisiológico e biológico, com certeza. Finalizo, então, para a segunda aula vir e complementar todo o nosso raciocínio.